Muitos decoram versículos, outros os usam em quadros, tatuagens, canções, mas há um versículo na Bíblia que raramente é pregado. Um texto escondido, ignorado talvez por parecer simples demais. Mas quem o entende, carrega nas mãos o mapa de um tesouro eterno. Um versículo que revela o coração de Deus, o plano completo do céu e o segredo da verdadeira riqueza a que nem o tempo, nem o inferno podem roubar. Hoje você vai descobrir o versículo mais rico de toda a Escritura, mas te aviso, depois de ouvir isso, sua fé nunca mais será a mesma. O versículo esquecido que carrega tudo, há textos na Bíblia que brilham como joias lapidadas. Versículos que são decorados por crianças, pregados em púlpitos, entoados em cânticos e celebrados em cada página de um devocional. Mas também existem versículos ocultos, não porque estão escondidos, mas porque poucos têm olhos para enxergar sua profundidade. Em 2 Coríntios 8, 9, Paulo escreve algo aparentemente simples, quase despercebido por quem lê com pressa. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Muitos passam por esse versículo como quem caminha apressado por um campo, sem perceber que está pisando sobre ouro puro. Mas quando paramos, quando lemos com os olhos da fé e da contemplação, algo muda dentro de nós. Este único versículo é uma carta do céu, assinada com amor eterno, que revela a essência da cruz, o sacrifício de Jesus, o plano de Deus, o porquê da encarnação e o destino de nossa alma. Ele carrega dentro de si as colunas da salvação. Ele diz tudo em poucas palavras. Primeiro, repare, sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não diz, vocês ouviram falar ou foram informados. Ele diz, já sabeis, como quem lembra uma verdade que deve ser vivida, não apenas conhecida. E o que é essa graça? A disposição do Todo-Poderoso de abrir mão da glória por amor, sendo rico, uma riqueza que vai muito além de tesouros. Jesus era e é o Verbo eterno, o Criador do universo, o centro do trono celestial, adorado por miríades de anjos, revestido de luz inacessível. Sua riqueza não era medida em metais, mas em majestade. Ele é a origem da vida, a fonte de tudo o que é puro, santo, glorioso. E mesmo assim, ele se fez pobre. Não há comparação humana capaz de ilustrar isso de maneira plena. É como se um rei deixasse seu castelo para morar em um lixão. Mas é muito mais. É como se o sol deixasse de brilhar para andar entre sombras. Aquele que detinha todo o poder decidiu experimentar o cansaço, a limitação, a rejeição. Ele não apenas nasceu numa estrebaria, ele foi chamado de louco, acusado de blasfêmia, traído pelos amigos, pregado numa cruz. O rei se fez servo, o eterno entrou no tempo, o Deus imortal provou a morte. Tudo isso por amor de vós. E aqui está o impacto desse versículo. Ele nos confronta, porque ele não fala de um amor abstrato, teológico, distante. Ele fala de um amor pessoal. Por amor de vós, por amor de mim, de você. Jesus não apenas morreu por pecadores em geral, ele se fez pobre por mim. Ele trocou a glória pela vergonha, porque minha alma valia mais para ele do que o conforto da eternidade. E por que ele fez isso? Para que pela sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. A maior troca da história. A mais injusta e, ao mesmo tempo, a mais gloriosa. Esse é o versículo mais rico da Bíblia, porque ele contém a totalidade do plano de redenção. O ponto de partida é o trono, o caminho é a cruz, e o destino é o seu coração transformado, o que significa se fez pobre. A maioria das pessoas, ao ler essa frase se fez pobre, imagina um homem de roupas simples, vivendo entre pessoas humildes, talvez sem posse, sem casa, sem status. Mas essa visão é rasa e perde o poder explosivo da verdade espiritual que ela carrega. Quando Paulo diz que Cristo se fez pobre, ele não está falando apenas de falta de dinheiro. Está falando de algo infinitamente mais profundo. O abandono voluntário da glória celestial. O esvaziar-se de si mesmo, como afirma Filipenses 2, 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus, mas que ele voluntariamente ocultou a glória que lhe era devida para viver como homem. Ele colocou de lado os direitos divinos para nos alcançar. Imagine o Criador do universo sentindo fome. Imagine aquele que criou os oceanos tendo sede.
Imagine o dono do tempo esperando sua hora chegar. O Todo-Poderoso aprendeu a andar, a falar, a obedecer. Viveu em sujeição a pais terrenos, foi carpinteiro, sentiu dores físicas, exaustão, tristeza, angústia, rejeição. O Rei dos Reis chorou. E não foi uma pobreza imposta, foi escolhida. Ele se fez pobre, de propósito, por amor. Ele aceitou o anonimato de Nazaré, o desprezo dos religiosos, a traição dos amigos, a humilhação pública, o açoite cruel. Cada passo dele em direção à cruz foi uma renúncia voluntária à riqueza gloriosa da eternidade. E mesmo assim, ele nunca deixou de ser rico, porque a maior riqueza de Cristo não estava em sua glória, mas em seu amor. Essa pobreza é revelada também na cruz. Ali, pendurado, sangrando, nu, zombado, ele carrega o peso do pecado do mundo. Mas o que poucos percebem é que naquele momento ele estava mais pobre do que qualquer ser humano jamais esteve. Não pelas vestes que lhe arrancaram, não pelo sangue que escorria, mas pela separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Naquele instante, o Filho perfeito experimentou o que nenhum ser santo jamais sentiu: o abandono, o distanciamento, a ausência, a completa solidão espiritual. E isso por nós, porque alguém precisava pagar o preço. E o preço era alto demais, por isso ele se fez pobre. Por isso ele foi até o fundo do poço humano, para que ninguém dissesse que está tão baixo a ponto de não ser alcançado por ele. Se fez pobre significa que ele andou pelo vale da sombra da morte para que você nunca mais andasse sozinho. Significa que ele foi quebrado para que você fosse restaurado. Ele foi despido para que você fosse revestido. Ele foi rejeitado para que você fosse aceito. E ainda que tenha andado entre homens, ele nunca se contaminou. Viveu sem pecado, amou sem condição, perdoou sem limites. Essa é a pobreza que enriquece, a renúncia que salva, o esvaziamento que preenche, a fraqueza que revela o poder. E tudo isso por você. Ao entender isso, você começa a perceber por que esse versículo é o mais rico de toda a Escritura. Porque ele não descreve apenas uma ação, mas o coração por trás dela. Ele revela um amor que transcende a lógica, que ultrapassa o merecimento, que não espera nada em troca. Jesus se fez pobre para que ninguém mais precisasse viver na miséria espiritual. Ele se rebaixou até o ponto mais baixo para te levantar ao ponto mais alto. E hoje, cada vez que você lê essa frase, se fez pobre, lembre-se, o Rei do Universo decidiu entrar na sua dor, para que você pudesse entrar na glória dele, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui está o propósito supremo da entrega de Cristo. Ele não se fez pobre por capricho. Não foi teatro, nem apenas sofrimento moral. Cada passo rumo à cruz, cada lágrima derramada, cada gota de sangue, tudo isso tinha um alvo: tornar você espiritualmente rico. A pobreza de Jesus foi o preço de uma herança eterna. Não estamos falando de riquezas terrenas, mas de algo que o mundo não pode dar nem tirar: paz com Deus, perdão dos pecados, vida abundante e eterna. Pela pobreza dele, fomos revestidos de dignidade. Pela humilhação dele, fomos elevados à condição de filhos. Pela entrega dele, recebemos o Espírito Santo como selo e garantia. Essas riquezas não estão em um cofre, mas em um coração rendido. Elas brilham não em ouro, mas em frutos: amor, fé, esperança, paciência, autoridade espiritual. E o mais lindo, elas não acabam, são inesgotáveis. Quando você entende que é rico por causa de Cristo, você para de viver como mendigo diante do céu. Para de implorar por coisas que já te foram dadas. Você passa a orar com fé, a caminhar com confiança, a enfrentar a dor com esperança. Porque a maior riqueza do universo já foi colocada dentro de você, a presença viva do próprio Deus. Tudo mudou, porque ele se fez pobre para te tornar verdadeiramente rico. Você já se sentiu vazio mesmo cercado de coisas? Já se pegou pedindo a Deus respostas, sem perceber que a maior já foi dada? Muitas vezes vivemos buscando bênçãos, provisões, livramentos, milagres, mas esquecemos que a maior demonstração de amor, provisão e riqueza já nos foi dada em uma única frase bíblica: o que Jesus fez por você, ninguém mais faria. Ele trocou tudo, perdeu tudo, para te dar tudo. A cruz não foi só dor,
Foi a transação mais rica do universo. Ali, ele pagou. Ali, ele transferiu. Ali, ele assinou com sangue o documento que te torna filho do rei. Quando você entender isso, você vai parar de pedir o que já tem, vai parar de correr atrás do que já foi entregue e vai começar a viver em gratidão, em autoridade, em paz. Mas atenção, o mundo vai tentar te convencer do contrário. Vai dizer que você precisa merecer, lutar, subir, se provar. Mas Deus diz: tudo já está consumado. Então, hoje, levante sua cabeça. Pare de viver como mendigo quando você é filho do rei. Ore como herdeiro. Fale como alguém que foi salvo. Caminhe como quem tem um propósito. E nunca mais esqueça: o versículo mais rico da Bíblia não fala de dinheiro, fala de um Deus que te amou até se esvaziar completamente, só para te encher da eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, comente aqui embaixo: eu sou rico pela graça de Cristo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar o valor que tem. Inscreva-se no canal Origens Eternas para receber reflexões profundas como essa toda semana. E lembre-se, você não é qualquer um. Você é filho do dono do ouro e da prata.